pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, vamos aí começar então o livro 2, tá? Continuando na frente aí, capítulo 3, né? Que seria a nossa continuidade. Nesta aula 5, pessoal, vamos falar aí, ó, de um assunto bem legal que é a propagação do calor. Antes da gente começar a falar de propagação do calor, vamos entender um pouco do que é o calor. Olha só, o que é o calor, né? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer. A gente viu, né, e a gente discutiu no começo do ano que temperatura era um grau de agitação de moléculas que a gente estava medindo ali a energia cinética média dessas partículas que constituem um determinado corpo. E o calor? O calor você não pode confundir como temperatura. Temperatura não é sinônimo de calor. Temperatura é diferente de calor. São coisas distintas e a gente não pode fazer esta confusão. Então, olha só, galera. Calor, né, está associado à energia, né, térmica que é transferida, né, de um corpo para outro. Esta é a ideia de calor. Então, você tem um corpo com uma determinada energia, ou seja, uma determinada temperatura, e você tem um outro corpo com outra temperatura. Pelo fato de existir diferença de temperatura entre elas, a natureza, né, faz com que ocorra um fluxo natural de calor deste corpo que possuir maior temperatura para aquele que possuir menor temperatura. Este fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, a gente chama de calor. Então a gente define o calor como sendo a energia em trânsito entre dois corpos com diferença de temperatura. Ok, pessoal? Então eu vou escrever essa definição para vocês. Olha só. Calor é a energia em trânsito Então, calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Ok? Então, esta é a ideia de calor. Então, vamos imaginar uma seguinte situação bem simples assim, ó. Eu tenho aqui um corpo, esse corpo irei chamar de A, e tem aqui próximo a esse corpo, não precisa estar em contato, mas a gente vai discutir sobre essas coisas, vou chamar de B. Este corpo, né, as suas moléculas têm uma energia cinética média que caracteriza uma temperatura A, que é a temperatura deste corpo. E este corpo B tem uma temperatura B. Se a gente julgar que o corpo A tem maior temperatura que o corpo B, vai ocorrer uma troca de energia. Vai fluir energia do corpo A para o corpo B. Desculpa. Então aqui vai fluir uma energia. Essa energia que flui a gente chama de calor. O calor, normalmente, a gente representa calor com a letra Q maiúsculo, ok? Então vai fluir energia do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia da temperatura maior para a temperatura menor ocorre naturalmente, ok? Isso é uma coisa da natureza, ela tenta equilibrar as coisas. Ou seja, quem tem mais energia vai dar para quem tem menos. Esta que é a situação que a gente, né, coloca aí em nossa mente. Agora, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Esse fluxo de energia vai continuar até quando? Esse fluxo vai existir até que ocorra um equilíbrio térmico entre os corpos. Então, o fluxo vai existir quando vai cessar esse fluxo quando atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando a temperatura de A foi igual à temperatura de B. Então, o equilíbrio térmico ele é definido como sendo, né, a energia cinética média das partículas do corpo A tiver o mesmo valor de energia cinética média do corpo B. Ou seja, você tem o mesmo grau de agitação molecular nos dois corpos. Ou seja, a mesma temperatura. Quando isso aqui acontecer, né, calor é igual a zero. Ou seja, não há propagação de calor.
Porque o calor, ele depende de uma diferença de temperatura. Coloque bem essa definição na mente de vocês, beleza, galera? Agora vamos lá. Vamos dar continuidade a isso aí. Esse calor, já que ele pode se propagar de um corpo para o outro, a gente tem tipos de propagação. A gente tem 3 tipos de propagação. A gente tem propagação por condução, propagação por convecção e propagação por radiação. Hoje a gente vai falar, da propagação, da condução térmica, ou seja, a propagação por condução. Quando que acontece isso? Como que as coisas são, nessa situação de propagação por condução? A gente fala que tem uma propagação por condução quando a gente tiver, na maioria das vezes, os sólidos, ok? Nos sólidos, a condução do calor ele é mais evidente do que nos líquidos e principalmente do que nos gases. Por que é mais evidente? Porque a condução ocorre, de partícula por partícula. Como um sólido é definido como sendo uma estrutura mais rígida, uma estrutura cristalina, um aglomerado, as partículas estão mais juntas, sem muita liberdade de movimentação, a condução ocorre pela vibração, dessas partículas. Então a partícula vibra e ela transmite energia para outra, e assim vai indo. A gente chama de ondas de calor, ok? Que aí é considerado como um termo fônus, O fônus de calor, que são as ondas de calor. Então, uma condução ocorre normalmente em corpos sólidos, e a energia ela vai fluindo pelas partículas deste corpo. Mas uma coisa importante, as partículas não transladam, elas não saem daquela posição e vão para outro lugar. Elas simplesmente são como se fosse uma ponte para essa energia passar, ok? Então a condução seria como se fosse o quê? Uma ponte por onde você está passando. A energia seria você passando e a ponte seria como se fossem as partículas desse sólido. Não que não seja, realmente a ideia é essa mesmo. Então olha só, imagina que eu tenho um sólido aqui, uma barra sólida. E aí, de um lado, eu tenho uma fonte de energia, tá? Então aqui eu vou colocar aqui fonte térmica, e é uma fonte quente, então a temperatura elevada. E do outro lado eu tenho uma outra fonte térmica, que é uma fonte fria, temperatura baixa. Ok? Vamos pensar num exemplo disso. Imagine uma colher metálica na sua mão, e você está lá, esqueceu ela na panela que estava fazendo o arroz. Quando você vai pegar nessa colher metálica, a colher está quente. Por quê? Porque conduziu energia para ela, ok? Você sentiu quente porque sua mão está com a temperatura menor do que a panela em si. Então você vai ser como se fosse uma fonte fria. O que acontece nessa situação aqui, galera? Como a fonte quente tem maior temperatura que a fonte fria, vai ter um fluxo de calor passando por aqui. Ou seja, uma quantidade de calor passando por uma certa região, ou seja, uma certa área. Beleza? Então, olha só, a gente vai ter uma seguinte situação ocorrendo. O fluxo, que eu vou representar pela letra Φ, fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? É a energia por tempo, Um fluxo é energia por tempo. O fluxo normalmente é dado em watts. Watts é joule por segundo. Joule é a unidade de energia e segundo a unidade de tempo. Ou pode ser calorias, cal, por segundo também, sem problema nenhum. A gente vai ter que fazer umas transformações. Esse fluxo de energia seria o quê? A quantidade de calor que passa num certo intervalo de tempo. Ok? Então aqui, a quantidade de calor num certo intervalo de tempo. Esta é a ideia aqui do fluxo. E como é que a gente calcula esse fluxo? Muitas das vezes a gente não vai ter um intervalo de tempo ou não vai ter a quantidade de calor efetivamente sendo dita. Então, o fluxo de calor vai ser o seguinte: o fluxo de calor ele vai depender do material ao qual está conduzindo esta energia, ou seja, depende do material que é feita a barra ou o objeto sólido em questão. Então, ele vai ter uma constante chamada condutividade térmica, a gente vai representar pela letra K. Ok? Então, K é a condutividade térmica.
Esta condutividade térmica é uma característica do material, viu, galera? Condutividade térmica, o K, é uma característica do material. Cada material possui uma condutividade térmica. Esse fluxo de energia que vai ocorrer de um corpo para o outro depende, né, diretamente da área de contato. Ou seja, esta área aqui, ó, que está em contato, essa seção da barra que está em contato com as fontes. Ou seja, depende da área. A área representada pela letra A. Área de contato. Por que depende da área? Quanto maior a área de contato, mais energia vai passar no tempo. Pensa assim, você coloca a ponta do seu dedo numa chapa quente. Você vai sentir a ponta do seu dedo queimar, mas se você colocar a palma da mão inteira, a sensação vai ser muito pior. Porque você tem uma área de contato maior, então um fluxo de energia bem maior. E, é lógico, depende da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, ou seja, essa temperatura da fonte quente com essa temperatura da fonte fria, né? Esta variação. Quanto maior for a fonte quente, menor a fonte fria, você tem um ΔT muito grande, né? Uma diferença muito grande, e você vai ter um fluxo de energia muito maior. Beleza? E é inversamente proporcional ao comprimento, né, ou espessura dessa barra. Ou seja, quanto mais longo for, mais demorado é o fluxo de energia. Então pensa, você tem uma colherzinha pequena, coloca ela no fogo. Vai demorar um tempinho e você já vai sentir ela aquecer. Agora, se você tem uma colher com um cabo muito grande, vai demorar muito mais tempo para você sentir o calor chegando até os seus dedos. Então, ela é inversamente proporcional ao comprimento ou à espessura do objeto em si, ok? Então, olha só, o ΔT é a diferença de temperatura e o L é o comprimento do material. Beleza, galera? Essa expressão que eu coloquei aqui para vocês de calcular o fluxo é conhecida como equação de Fourier, ok? Equação de Fourier. Ok? Isso está na apostila 2 aí, viu, galera? Equação de Fourier. Isso determina a condutividade térmica. Então vamos recapitular aqui para a gente poder encerrar essa parte e fazer um exercício. O que é a condução? A condução é a transferência de energia, ou seja, é a propagação do calor através de partículas. O que não ocorre na condução? Não ocorre a translação, ou seja, uma partícula não sai de um lugar e vai para outro. Elas vibram. E aí essa vibração transmite energia em formas de ondas de calor chamadas fônos, ok? Esta que é a ideia, beleza? Façam essa anotação, voltem aí a essa parte da explicação e anotem. Vejam na apostila de vocês pelo site do meu Bernoulli, caso alguém não esteja ainda com a apostila, ok? Me desculpem, vamos dar continuidade então. Agora vamos fazer um exercício para poder fixar essa ideia. Né? O exercício de aprendizagem da página 11, né? Um exercício aqui que ele é bem interessante. E aí, olha só, observem o seguinte, galera. O exercício 5 da página 11, ele tem uma letra A e uma letra B. Como a gente estudou até o presente momento desse vídeo condução, a gente não vai fazer a letra A. A letra A vai estar relacionada à convecção também. Então a gente vai fazer somente a letra B e na próxima aula, quando a gente for falar de convecção, a gente faz a letra A desse exercício. Tranquilo? Se alguém tiver curiosidade, quiser fazer a leitura lá na apostila sobre convecção e tentar responder a número 5, fiquem à vontade, ok? Por enquanto eu vou responder só a letra B. Aí eu aconselho vocês a fazerem o quê? A pausar agora esse vídeo, resolver esse exercício e depois assista a resolução para ver se você compreendeu direitinho. Ok? Então vamos lá. Número 5. A figura mostra uma caneca com chá quente. Então aqui ó, tem a minha figura e tem aqui um chá quente, mostrando até a fumacinha aí pela figurinha. Letra B está dizendo assim, ó, estime a perda de calor por condução na parede da caneca, em joules por segundo, ok? Ou seja, watts. Lembra que eu falei? Watts é igual a joules por segundo, ok? Então, joule unidade de energia, segundo unidade de tempo.
Considerando os seguintes dados, olha os dados que a gente tem. A diferença de temperatura entre as faces internas e externas, ou seja, a face quente e a face fria, é de 30 graus. Então, o nosso ΔT é 30 graus Celsius. A espessura da parede, ou seja, o comprimento aí, vai ser de 3 milímetros. A área lateral da parede, então a área de contato aí que a gente está tendo atenção, é de 150 centímetros quadrados. A condutividade, que é uma característica do material, né, que é feita essa nossa xícara aí, né, dessa caneca, vai ser de 30 watts vezes milímetros por centímetros quadrados vezes graus Celsius. Então eu vou resolver isso aqui. Como é que eu vou resolver? Eu vou utilizar a equação de Fourier. A equação de Fourier diz assim pra gente, ó, a condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura dividida pelo comprimento ou espessura, né, dá o nosso fluxo de energia. E esse fluxo de energia vai estimar aí a quantidade de energia que foi perda pela caneca. Por quê? Imagina, o chá, né, desculpa, pensando em café, o chá que está nessa caneca, ele é a fonte quente. O ambiente externo, o ambiente que envolve a caneca, né, o ar, seria a fonte fria. Então existe uma perda, e essa perda ocorre por quê? Através da caneca. Tá bom? Então isso é uma das coisas que acontece. A log também tem direto com o ar, que aí depois a gente vai ver que está relacionado com a convecção. Mas aqui a condução ocorre pelas paredes da caneca, beleza? E aí é o seguinte, a primeira coisa que você deve se perguntar, eu preciso me preocupar com as unidades de medida? Aí uma dica que eu dou para vocês, olhe para as unidades de medida da condutividade. Se as unidades da medida da condutividade, né, está aí contemplando as unidades dos seus dados, você não precisa fazer alteração. Então repara, a unidade da condutividade é watts, que é o que eu quero achar, vezes milímetros, que eu tenho como comprimento, dividido por centímetros ao quadrado vezes graus Celsius. Opa, eu tenho tudo que eu tenho nos meus dados, eu tenho na condutividade. Então eu não preciso me preocupar com transformação de unidade, ok? Então, analisou a condutividade. Os dados estão batendo, as unidades estão na condutividade, então você não precisa modificar. Se não estiver batendo, aí você tem que fazer modificação de unidades, ok, galera? Então vamos substituir, vai ficar assim, ó, a condutividade 30 vezes a área 150 vezes a variação de temperatura que é 30, isso tudo dividido por 3. Eu vou simplificar esse 3 com 30, vai dar 10. Vai ficar então 30 vezes 10, 300 vezes 150. Isso vai ser igual a 45.000 watts. E aí, então, isso vai dar aí, ó, se a gente transformar em unidade, em notação científica, 4,5 vezes 10 elevado à quarta watts, ou 4,5 vezes 10 elevado à quarta joules por segundo, porque é a mesma ideia. Show de bola, galera? Qualquer dúvida, entre em contato, né? Podem me procurar aí que agora, se por acaso eu deixar de responder você, me lembre, pode ser que eu fiquei aí com muitas mensagens, não deu tempo de responder, então eu acabei esquecendo a mensagem para trás. Entre em contato, não deixem de perguntar. Fica como CT para vocês praticarem aí, ó. Exercício de aprendizagem 1, da página 11, e o exercícios propostos número 1, da página 18. Então é o 1 da 11 e o 1 da 18. Então bons estudos aí, galera, e a gente se vê na próxima aula. Falou? Tudo de bom!